Olha, eu observo que a teologia ela determina na vida de um cristão o comportamento e o padrão de vida dele. Uma determinada tipo de teologia vai gerar um determinado tipo de comportamento como pai, como filho, como irmão. Uma determinada tipo de teologia vai gerar um tipo de igreja, um tipo de culto. Se a vida do cara é uma bagunça, se a vida do cara é mais equilibrada, se a vida... Porque a teologia ela é uma organização sistemática do pensamento religioso. E você observa sociologicamente que cada sociedade representa, numa questão mais de macro, o tipo de religião que ela segue. Sim. Então você também observa o tipo de crente que uma pessoa é a partir da teologia da igreja. Ela pode não ser nem teóloga, nem ter estudado nada de teologia e saber pouquíssimo, mas a teologia da igreja dela local reflete um tipo de comportamento que ela vai representar. Uhum. A pessoa, quando ela se converte, ela necessariamente tem que mudar de vida. E o tipo de mudança de vida que tem que acontecer vai ser determinado também pelo padrão teológico da igreja que ela serve. Muito bom. Então nós cremos realmente que o Espírito Santo transforma a nossa vida, mas existem determinados comportamentos sociais, seu comportamento com finanças, seu comportamento com o trabalho. Então, por exemplo, falando assim da história do cristianismo, na Reforma Protestante, quando o Lutero ele decide traduzir a palavra dom, vocação, no grego para o alemão beruf, que é trabalho, o maior sociólogo da religião de todos os tempos, o Max Weber, ele vai dizer que isso vai ser determinante para transformar a ética econômica e política da Alemanha e dos países luteranos. Porque a partir do momento que a pessoa começou a ler a Bíblia em alemão e ver que o dom e a vocação de Deus tem a ver com o trabalho, a profissão dela, ela passou a ver a sua profissão de forma consagrada, de forma a ser algo para ser utilizado para glorificar a Deus. Antes, o trabalho, na teologia católica, era considerado castigo. Então, Adão pecou, foi expulso do paraíso e recebeu o castigo de trabalhar. Essa era a teologia, essa era a interpretação. Então, o trabalho na Idade Média, ele não era visto como algo positivo, era visto como algo negativo. Então, o trabalho era um castigo e o objetivo seu é se afastar do trabalho. Então, os ricos eram proibidos de, por exemplo, trabalhar manualmente. Tem sempre um servo, tem sempre alguém para fazer por ele. Quando o Lutero ele traduz, ele escolhe essa palavra que é profissão, ou vocação, ou trabalho para dom, ele muda completamente a mentalidade daquela nação, que vai gerar nações desenvolvidas, ricas, né? Então, o tipo de teologia que o pastor vive, e aí eu não estou falando aqui no caso do cara que estudou sistemática, ele não estudou, mas ele está dentro de uma teologia. Sim, sim. Muito Então, bom. se você segue uma teologia sincrética, uma teologia que mistura elementos de outras religiões com a fé evangélica, você vai ter um tipo de comportamento, vai ser um tipo de profissional, vai ser um tipo de cidadão, vai ser um tipo de parente e de vizinho de determinada forma. Se você segue outro tipo de teologia, você vai ser outro tipo de pessoa na sociedade. Então a teologia, ela é invisível para a maioria das pessoas que não sabem a importância dela, porque no Brasil, teólogo é alguém intelectual, ou que desvia a pessoa da fé, ou polêmico. A gente, infelizmente, cresceu no Brasil, a igreja evangélica, a não gostar de teologia, achar que é uma coisa negativa. Recentemente, com a internet, as coisas têm mudado. Agora todo mundo quer ser teólogo também sem saber nada, né? Mas eu acho que não tem como você estar fora de uma teologia, seja cristã, seja de outras religiões. Teologia aqui no sentido da organização do pensamento religioso. Sim. Então tudo é teologia.